Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? O que você está prestes a ver ou escutar é um episódio de um podcast literário que eu criei, mas que eu não dei continuidade, para variar. Mas talvez um dia eu volte com ele. O episódio em questão é do livro O Hobbit, de Tolkien. Eu transferi esse episódio aqui do canal Rufinices e eu espero que você goste. Fica aí com o episódio. Capítulo 1 Uma festa inesperada. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo. Nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. Ela tinha uma porta perfeitamente redonda, feito uma escotilha, pintada de verde, com uma maçaneta amarela e brilhante de latão exatamente no meio. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, feito um túnel. Um túnel muito confortável, sem fumaça, de paredes com painéis e assoalhos azulejados e acarpetados, com cadeiras enceradas e montes de cabideiros para chapéus e casacos. O hobbit apreciava visitas. O túnel seguia em frente, continuando quase, mas não totalmente, em linha reta pela encosta da colina. A colina, como toda a gente por muitas milhas ao redor a chamava, e muitas portinhas redondas se abriam a partir dele, primeiro de um lado e depois do outro. Nada de segundo andar para o hobbit. Quartos, banheiros, adegas, despensas, muitas dessas. Armários, ele tinha cômodos inteiros dedicados a roupas. Cozinhas, salas de jantar, todos ficavam no mesmo andar, e de fato na mesma passagem. Os melhores cômodos estavam todos do lado esquerdo, de quem entrava, pois esses eram os únicos a ter janelas, janelas fundas e redondas que davam para o jardim dele e para os prados mais distantes que desciam até o rio. Esse era um hobbit muito bem de vida, e seu nome era Bolseiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Está começando mais um episódio do podcast A Voz que Lê, na verdade o primeiro episódio oficial do podcast. Tivemos o episódio 0, que foi mais para uma apresentação, né, uma introdução ao projeto, que inclui o podcast e um canal no YouTube. A minha ideia inicialmente seria fazer um episódio de podcast e um vídeo sobre as leituras que eu faço, mas eu pensei melhor e eu acho que fica melhor para o podcast fazer o conteúdo sobre as leituras, né? E deixar os vídeos mais para os assuntos variados, as curiosidades, as listas, né? Que acabam sendo mais simples de fazer. E aqui eu posso falar mais livremente. A ideia era fazer um episódio de podcast para ter a discussão, ter o debate de uma maneira mais livre, enquanto os vídeos seriam aquela coisa mais roteirizada, mais dentro de um texto pronto, né? Enfim, eu sou o Rufino, eu terminei recentemente a releitura de O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien. Foi a terceira leitura que eu fiz do livro, clássico, bem clássico, na literatura de fantasia, né? Foi um livro que mudou como se via o gênero fantasia na literatura. E isso aumentou, né? Isso ficou muito mais em evidência com O Senhor dos Anéis, que veio depois. E este programa eu vou dedicar ao meu amigo Eder, né? Um dos grandes fãs de Tolkien, só que não. Ele acha o Tolkien bem chato. Olha, eu vou dizer que antes de eu ler O Hobbit, eu li a primeira vez em inglês lá para 2015. Eu não era nem um pouco fã das obras de Tolkien, pelo menos para o cinema, né? Tinha os 3 filmes do Senhor dos Anéis e tinha acabado de sair também os filmes do Hobbit, uma trilogia para um livro que é assim curto, né? Eu não os vi ainda, não vi esses filmes ainda hoje, pelo menos do Hobbit.
Senhor dos Anéis eu vi os dois primeiros, né? A Sociedade do Anel e as Duas Torres. Ainda não vi o Retorno do Rei. Então, assim, por um bom tempo eu não era fã nem um pouco, assim, não gostava nem um pouco. Eu achava muito chato. E muita gente tem essa impressão mesmo, não apenas com os filmes, né, mas também com os livros, principalmente com O Senhor dos Anéis, que é um livro muito mais descritivo, né, em relação ao Hobbit, que inicialmente foi uma história que ele criou para contar aos filhos. Então é uma história de crianças, né, uma história para crianças. Até um certo sentido, né? Porque tem já alguns elementos em O Hobbit que são elementos assim que você não consideraria muito próprios para o público infanto-juvenil, para o público infantil, né? Tem algumas coisinhas ali que já vão um pouquinho além, mas talvez para a época, talvez ainda fosse considerado próprio, né? Então vai de uma questão de mentalidade de época. Eu peguei para ler o livro lá em 2015 e gostei muito. Eu gostei assim bastante do que eu li. É uma leitura muito mais leve em relação ao Senhor dos Anéis. Mas enfim, vamos começar o programa. Primeiramente, vamos falar sobre o autor, Tolkien, cujo nome completo era... Vamos ver se eu consigo pronunciar um dos nomes aqui. John Ronald Reuel, sei lá, Tolkien. Ele foi um renomado escritor, foi um professor universitário. Ele nasceu em 3 de janeiro de 1892, no que seria a atual África do Sul, e faleceu em 2 de setembro de 1973, lá no Reino Unido. Tolkien é mais conhecido por suas obras de alta fantasia, que inclui O Hobbit, publicado em 1937, e a trilogia épica O Senhor dos Anéis, e outras obras do que a gente chama de Terra-média, né, que tem o Silmarillion, tem outros contos, outros materiais. Então ele foi o pioneiro na criação de um mundo literário complexo e detalhado chamado a Terra-média, povoado por uma variedade de criaturas, culturas e idiomas. Idiomas esses fictícios. O Tolkien ele era fascinado por idiomas, era um estudioso, e ele criou idiomas. E para fazer uso desses idiomas, ele criou histórias em cima desses idiomas. Foi muito interessante, né? Ele não criou a história primeiro, para depois pensar nos idiomas. Ele acabou fazendo o caminho oposto. Então, além de sua carreira como escritor, Tolkien também foi professor universitário. Ele lecionou língua e literatura inglesa na Universidade de Oxford por muitos anos e foi um renomado especialista em literatura medieval e mitologia. E ele fez parte de um seleto grupo, né, que inclui o C.S. Lewis, que era um amigo assim muito íntimo assim do Tolkien, né? Estiveram ali naquele processo da criação de suas obras, né? Estiveram juntos. Seus estudos acadêmicos influenciaram profundamente sua escrita e contribuíram para a riqueza e a profundidade de suas histórias. Tolkien deixou um legado duradouro na literatura fantástica e sua obra continua a inspirar gerações de leitores ao redor do mundo. Sua abordagem cuidadosa, a construção de mundos e personagens, sua linguagem rica e sua exploração de temas universais como amizade, coragem e redenção o tornam um dos escritores mais reverenciados e um dos mais influentes do século XX. Tolkien escreveu O Hobbit durante um período conturbado da história, que abrangeu as décadas de 1920 a 1930, mais especificamente a década de 30. Durante essa época, o mundo passava por grandes mudanças e eventos significativos que influenciaram o contexto em que o livro foi concebido. Um fator importante foi a experiência pessoal de Tolkien na Primeira Guerra Mundial, na qual ele serviu, e esse evento traumático teve um impacto profundo em sua visão de mundo e em sua escrita. Ele faz assim no meio do livro, a gente consegue captar isso, algumas referências às situações em como a humanidade agia naquele contexto da guerra, né, como um ser humano, né, podia ser mesquinho em algumas situações. Ele não apenas referencia isso, como ele diz diretamente, né, a esse respeito num determinado trecho do livro.
Capítulo 4. Ali nas sombras, em cima de uma grande pedra plana, sentava-se um tremendo goblin com uma cabeça enorme, e goblins armados estavam de pé ao redor dele, carregando os machados e as espadas curvas que usam. Ora, os goblins são cruéis, perversos e de mau coração. Não fabricam coisas bonitas, mas fabricam muitas coisas engenhosas. Conseguem abrir túneis e minas tão bem quanto qualquer um, com exceção dos anãos mais habilidosos, quando se dão ao trabalho, embora os seus, em geral, sejam bagunçados e sujos. Martelos, machados, espadas, adagas, picaretas, tenazes e também instrumentos de tortura eles sabem fazer muito bem, ou forçam outras pessoas a fazer segundo suas ordens, prisioneiros e escravos que têm de trabalhar até morrer por falta de ar e luz. Não é improvável que tenham inventado algumas das máquinas que desde então atormentaram o mundo, especialmente os aparatos engenhosos para matar grandes números de pessoas de uma vez, pois engrenagens e motores e explosões sempre os deleitaram. Muitos críticos argumentam que a experiência de guerra de Tolkien mudou sua abordagem literária, inspirando a criação de histórias que exploravam temas como heroísmo, coragem, camaradagem e a luta contra o mal. Além disso, o período entre guerras, entre a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra, foi um período marcado por um crescente interesse pelo folclore, pela mitologia, pelos contos de fada. Eu acho que era uma maneira até de suavizar um pouco aquele clima pesado, aquele clima que deixou o mundo assim mais dividido do que já era, na época. O Tolkien, como um estudioso de línguas e mitologia, estava imerso nesse ambiente intelectual e era apaixonado por histórias antigas e lendas. Sua familiaridade com esses elementos se reflete na construção do mundo de Hobbit, com suas criaturas míticas, a narrativa épica e as referências a contos populares. E a gente vê realmente referências a criaturas, a criações que não foram exatamente o Tolkien que criou, assim, boa parte, tem criações dele, mas tem muitas coisas ali que é referenciando a mitos mais antigos, e o Tolkien ele fez uso desses seres, desses seres místicos, para a criação do mundo, da Terra-média. São diferentes raças, diferentes espécies, diferentes tipos de criaturas. Então o Tolkien foi influenciado muito também pelo romantismo, que valorizava a imaginação, a natureza e a busca por uma época idealizada do passado. Essa tendência pode ser observada em seu estilo de escrita detalhado e na descrição minuciosa dos cenários naturais encontrados na Terra-média. Então, esse tipo de escrita dele, assim, muito detalhado, faz parte também do contexto em que essa obra se insere, como também uma ligação a esse passado, que aí o influenciou a escrever sobre a Terra-média, em que tinha esse mundo assim que era hostil, quando você se aprofundava nele, mas tinha um aspecto de vida pacata, por exemplo, na figura dos hobbits que viviam numa vila pacata, traz muito dessa coisa de uma época anterior, bem anterior à época da escrita do livro. É uma época mais tranquila, vamos dizer. Apesar de ter lá os orcs, os goblins, todas as demais criaturas, que o Tolkien inseriu na história. Portanto, o contexto em que o Tolkien escreveu Hobbit foi caracterizado por eventos históricos impactantes, sua experiência pessoal na guerra, seu interesse pela mitologia e contos populares, como eu disse antes, bem como sua inclinação romântica em relação à literatura. Esses elementos contribuíram para a criação de um livro que cativou leitores de todo o mundo e estabeleceu as bases para o que viria depois a ser a saga de O Senhor dos Anéis. Eu tava dizendo, que como ele tinha essa coisa do romantismo, então por isso que tem esses excessos, de descrição,
que é muito mais recorrente em O Senhor dos Anéis, mas em O Hobbit a coisa é muito mais leve, né? Eu acho que o Hobbit tem muito assim da coisa da fábula mesmo, né? Da coisa dos contos de fada. Bom, como dito antes, O Hobbit foi publicado em 1937. A primeira edição do livro foi lançada pela editora George Allen and Unwin Limitada. A obra foi um sucesso imediato, estabeleceu Tolkien como um escritor de renome, preparando terreno para a publicação de O Senhor dos Anéis, que veio como consequência de ter pedido a Tolkien que escrevesse mais sobre os hobbits, sobre aquele mundo, mesmo que o próprio Tolkien pensasse que já tinha se encerrado com aquela história, né? Ele não tinha muito mais o que falar sobre os hobbits, sobre o Bilbo, né? O Bilbo Baggins. Bom, vamos falar da obra em específico. No geral, a escrita de Tolkien em ambos os livros, ambos eu quero dizer O Hobbit e O Senhor dos Anéis, ele compartilha sua marca registrada de riqueza e imersão no mundo ficcional. Só que no Hobbit a coisa é muito mais leve, é mais voltado para um público jovem e tem uma narrativa mais simples, enquanto O Senhor dos Anéis é mais denso, épico e elaborado, destinado a um público mais maduro. Ambos os estilos têm o seu apelo, né, e contribuíram para o sucesso e a influência duradoura da obra de Tolkien. Bom, a estrutura narrativa do livro, ela se dá numa estrutura de fábula, de conto de fada, como eu mencionei antes. Tem um ritmo bom, os capítulos são curtos, a linguagem é muito mais leve, é muito mais acessível, eu diria, em relação ao de Senhor dos Anéis, que eu cheguei a ler o primeiro livro inteiro, o segundo eu parei num certo ponto, mas eu vou retomar. Mas assim, no Hobbit eu acho que a coisa funciona muito bem para a proposta, né? Isso é um livro de uma história que é contada para os mais jovens, né? Como eu disse, ele contava essas histórias para os seus filhos à noite, e os filhos palpitavam assim todo esse exercício de se contar a história, né? Tem até na prefácio lá, na introdução do livro, fala que o Tolkien às vezes até perdia um pouco a paciência com os filhos, né, porque eles tomavam a voz, né, para darem suas opiniões, seus pitacos na história. Então é uma história que tem muito desses elementos de histórias para dormir, e pronto, o Éder vai falar, realmente é para dormir. Mas enfim, tem coisas ali que são, olha, eu diria assim, é como se fosse o que depois viria a ser a estrutura de autores como o Neil Gaiman, a J.K. Rowling. Tem uma estrutura assim que é leve, um ritmo mais assim, não diria frenético, mas um ritmo muito mais fluido, né? Então, e tem o narrador, que é um narrador que ele é bem presente. Então aqui também entra muito esse elemento do narrador de uma história para a hora de dormir, né, para ser contada à noite, que o Tolkien, ele é o narrador, ele entra às vezes fazendo comentários breves como se estivesse mesmo contando a história para os filhos, né? Às vezes ele para a narrativa para entrar ali e fazer alguma sugestão de alguma coisa, fazer um breve comentário, falar sobre, imagina você que não sei o que. Ele tira a gente daquela ilusão de que estamos presenciando, estamos assistindo a história, para lembrar a gente que a gente está lendo. Tem gente que não gosta disso, eu pessoalmente não vejo problema nenhum nesse sentido, ainda mais dentro dessa proposta, né? Mas enfim, é um livro que funciona muito bem com essa estrutura. Atenção, aviso de spoiler. Caso você ainda não tenha lido o livro que está em pauta neste programa e ainda assim pretende continuar aqui, saiba que a escolha foi sua, está avisado. Primeiro vamos fazer uma sinopse. Primeiro, né?
Depois de ter falado tudo isso, eu vou falar primeiro ainda, né? Mas assim, agora eu vou fazer a sinopse nas minhas palavras mesmo. Nós temos esse ser, eu diria homem, né? Eu chamaria de homem. Ele tem traços humanos, ele tem características humanas. É engraçado que o livro fala que há outro tipo de pessoas, né? Então eu penso assim, é uma criatura humanoide, mas que é tratado como um ser diferente, né? Um ser próprio, com uma característica própria. E no caso eu estou falando do Hobbit em si, que é uma pessoa, uma criatura de estatura baixa, tem pés grandes e muito peludos, eles são conhecidos por isso. Então temos a Vila dos Hobbits, onde vive esse Hobbit, o Bilbo Baggins, que assim, olha, eu vou te dizer, é o que eu consideraria o típico britânico, com um comportamento sistemático, com seus hábitos diários. Ele toma o seu chá, toma o seu café da manhã, repete o café da manhã, almoço. Ele tem aquela coisa de ficar na varanda, na frente de casa, né? Ficar na frente da porta de casa e observando a vida pacata da sua vila, né? É o que a gente chamaria de herói improvável, que é alguém que você não esperaria, né, se envolver numa aventura. Então o início se dá nisso, nessa explicação de que o Hobbit é um ser pacato. Eles são seres pacatos que não vê nem com bons olhos, né, quem se aventura demais, né? Ele prefere conforto. Então ele vive numa toca, numa casa que com certeza inspirou aquela montanha, aquela casa dos Teletubbies. E ele é visitado pelo Gandalf, né, um mago, que o chama para a aventura. Então temos aqui aquela estrutura da jornada do herói, que o Gandalf chama o Bilbo para a aventura e ele se recusa, só que acaba sendo forçado a entrar na aventura quando surgem os seus companheiros de aventura, os anãos, sim, falado anãos, e eles vão partir para essa aventura, para um lugar longe, onde tem um tesouro que eles pretendem resgatar. A princípio, a história ela não deixa muito clara assim, o objetivo final da aventura. Isso a gente vai descobrindo, assim, não diria aos poucos, né? Porque até um determinado ponto a gente descobre qual é a grande questão da aventura. Mas, a princípio mesmo, fica uma coisa meio de vamos sair por aí e vamos ir atrás de alguma coisa. Que aí depois a gente descobre que se trata de recuperar um tesouro, um grande tesouro, assim, muitas coisas no meio desse tesouro, e recuperar o reinado dos anãos, porque tem um líder dos anãos, o Thorin, e eles vão até o lugar que é o que chamam de a Desolação de Smaug, que é onde tem um dragão, assim, um dragão muito ambicioso, muito ganancioso, né, vamos dizer assim, com o tesouro. Então, em resumo, é isso. Mas aí eles vão passar por várias situações neste caminho, e o livro é chamado de O Hobbit, mas também tem um segundo título, né, que é O Hobbit ou Lá e de Volta Outra Vez, que aí diz muito também sobre a jornada que eles vão fazer, né? Eles vão fazer uma jornada de ida e volta, mas também vai ser uma jornada uma jornada pessoal em que Bilbo sairá de um jeito e voltará sendo outra pessoa. Ele não vai ser mais o mesmo. E temos vários personagens, né? Vou falar um pouquinho de cada um deles. Eu fiz aqui um resumo da história, né? Mas vou falar de cada um dos personagens. O Hobbit apresenta diversos personagens, cada um desempenhando um papel importante na história, né? E os principais personagens são o próprio Bilbo Bolseiro, o Bilbo Baggins, que ele é um hobbit pacato e relutante que é recrutado pelo Gandalf para participar da aventura com os anões. Bilbo passa por uma jornada de autodescoberta e coragem ao longo da história. Não é apenas uma vez que ele se pega pensando na sua toca, na sua cama, no seu conforto. Ele é um típico herói que não é tão corajoso, pelo menos a princípio, que ele fica murmurando, fica resmungando, ele deixa claro que ele não quer estar ali, apesar de que uma parte dele
tá sempre puxando para essa aventura, para seguir em frente, para agir por ele e pelos demais personagens, né? Ele acaba sendo recrutado para ser o gatuno da turma, né? O que vai entrar nos lugares, vigiar, ver o que tem pela frente, entrar meio que na surdina, escondido, né? E também ser o responsável para recuperar os itens, né, do tesouro, que ele vai receber, né, uma parte do tesouro como pagamento, né? Mas ele também tem que entrar lá e fazer, passar pelo dragão e pegar, né, as coisas. Os anãos, que são assim considerados guerreiros ali, né, na história, eles são tanto quanto covardes em algumas situações, né? E cabe ao Bilbo agir quando for necessário. E seguindo, temos o Gandalf, que é um dos personagens mais queridos, não apenas de O Hobbit, mas de toda a saga, né, de todos os personagens deste mundo, né, criado pelo Tolkien, que é um poderoso e sábio mago que desempenha um papel fundamental na história, apesar dele ser um personagem que aparece e desaparece de tempos em tempos, deixando o grupo sozinho e muitas vezes até um tanto desamparado, né, mas surgindo em alguns momentos chave para dar um jeito ali para resolver alguma situação quando tem uma emboscada, né, alguma coisa. O Gandalf é quem convoca o Bilbo para a aventura e o auxilia durante toda a jornada. Esse personagem também aqui é maravilhoso, é um personagem, entre os anãos, ele é o que mais se destaca, até por ser o líder, né? Que é o Thorin, escudo de carvalho. Ele é o líder dos 13 anãos que buscam recuperar sua terra natal, Erebor, do dragão Smaug, e também recuperar o seu tesouro, que vai mais ao final gerar um conflito de vários interesses entre o Hobbit, os anãos e a própria população da cidade e os seus líderes, né, os seus sábios, né, da cidade. Vai ter uma batalha que ela é anunciada até cedo no livro, né, mas ela acontece mais lá pro finalzinho. Bom, quem vê os filmes, né, e vê os títulos dos filmes, ela tem uma divisão bem clara da história dos acontecimentos, né? Apesar de que, repetindo, eu acho que é muito fazer 3 filmes para um livro de 300 e poucas páginas, mas pelo menos nesse sentido é bem assim distribuído nas informações do que vai acontecer. O Thorin é um personagem complexo, movido pela ambição e pelo desejo de restaurar o reino anão. E temos os 13 anãos, que além do Thorin, temos um grupo de personagens assim importantes. Apesar de que assim, eu acho que mesmo eles tendo ali a sua importância, pelo menos para mim eles não se destacam tanto, sabe, assim, individualmente. É mais como um grupo. Eles funcionam mais como um grupo. Tem uns ou outros assim que você até lembra mais, mas eles funcionam como um todo, né, para aquela aventura e para os momentos de ação, né, pela coisa do bando, né. Então temos alguns dos anãos notáveis, que inclui Balin, Dwalin, Fili, Kili, Bofur, Bombur, entre outros. Os nomes são bem estranhos mesmo. E cada anão possui características únicas, né? Assim, você até consegue saber que são indivíduos assim, únicos, mas eu repito, eles funcionam muito mais dentro da dinâmica do grupo em si do que individualmente. E temos o Smaug, que é o dragão que invadiu a Montanha Solitária, que é uma montanha que a visão de longe causa temores à população lá da cidade e ao próprio grupo, né? E o Smaug expulsou lá os anãos da montanha ali, que servia como o reino, né, dos anãos, e reivindicou sua vasta riqueza. É um dragão assim que ele tem noção do que ele fez, né? Ele é inteligente, ele fala, ele é vaidoso, é um dragão bem vaidoso, que se encheu daquela riqueza, daquele tesouro, né? Como dessas aves que gosta de coisas douradas, né? Coisas brilhantes, e leva para os seus ninhos. Aí o Smaug, no caso, ele tomou ali, né, a Montanha Solitária,
e criou-se a desolação dele. Ninguém tem coragem de entrar e desafiar esse dragão. E temos assim uns momentos bem interessantes quando ele tá lá conversando com o Bilbo, quando o Bilbo entra sorrateiro e ele entra usando um item que vai ser muito importante lá para o Senhor dos Anéis, que é o próprio Um Anel, né? Que aqui na história é apenas um anel que o deixa invisível. E temos um momento assim que é bem interessante, o Bilbo tomando coragem de entrar lá e conversar com o Smaug, exalta o Smaug, sabe, é um ser perigoso, né? Até eu sinto que tem um pouco de deboche ali do Bilbo durante aquela troca, né, de ideias. Então, mas é assim, ele é um antagonista poderoso e temido, e a busca dos anões acaba sendo por enfrentá-lo. Bom, e além desses personagens, temos o Gollum, o Gollum Sméagol de O Senhor dos Anéis, que aqui ele já possui um papel assim central na trama, apesar de ter uma participação bem curta em um capítulo apenas, que é um capítulo de adivinhas, em que ele e Bilbo ficam se desafiando a adivinhar o enigma um do outro, e é nesse momento que entra o anel na história. Temos trolls, goblins, wargs, né? São assim várias criaturas com nomes bem diferentes. Tem as águias, né? As aves que levam eles de um lado para o outro. Assim, apesar de que a gente tem personagens que só participam, né, da trama, eles têm uma importância no todo, né? Eles fazem a história andar, mas o foco é muito maior mesmo no bando. E os outros personagens que surgem, personagens assim mais humanos, mais humanoides, né, com mais características humanas, eles vêm como personagens que vão mover a dinâmica para outras direções. Então, por exemplo, eles vão de um ponto ao outro até chegarem a Smaug, tentar recuperar o tesouro. E esse é um ponto em que parece que a aventura vai ser isso, né? A aventura toda vai seguir até isso e vai acabar aí, né? Mas aí tem a mudança porque surgem os personagens, os habitantes daquelas cidades ali das imediações da Montanha Solitária, que se sentem ameaçados pelo Smaug, e acaba acontecendo o seguinte: o Smaug se enfurece, e como medida de se vingar dos anãos de Bilbo, né, por terem entrado lá nos seus domínios, né, na sua desolação, ele acaba causando danos, né, à cidade. E as pessoas ali acabam tendo interesse de serem recompensadas pelas perdas, né, pelos prejuízos. E acaba se criando um conflito. A outra parte da história, ela é uma coisa muito mais da dinâmica entre os personagens mais humanizados, sobre seus interesses. E aí entra muito da coisa do contexto da obra, em que Tolkien escreveu isso na época entre as guerras, e a gente vê essa dinâmica de conflito entre diferentes grupos, e o Bilbo acaba se vendo no meio disso, e ele precisando agir porque ele não queria estar no meio de uma situação em que grupos entram em confronto por causa de um interesse num tesouro, por causa do que eles acham que devem ou não ser recompensados, né? Isso acaba trazendo uma dinâmica assim mais política até para a história, uma parte em que sai um pouco do território da fantasia para vir a parte em que os personagens vão tentar resolver ou não alguns impasses. A gente vê um pouquinho a mais do desenvolvimento dos personagens, dos seus conflitos internos e dos conflitos entre os personagens, né, e os conflitos externos, né, exteriores, que a gente vê que existe uma ganância, né, entre os anãos, principalmente em relação ao Thorin. O Bilbo precisa agir de uma maneira que foge,
que foge um pouco daquela coisa do ser pacato, né? Às vezes agir pelas costas dos anãos, né? Principalmente do Thorin. Tem um momento lá que rola uma situação em que ele precisa agir pelas costas dele, e isso coloca em xeque, né, a unificação, né, não apenas das pessoas, de todos os grupos ali envolvidos na situação, mas de se manter a unidade do próprio grupo do Bilbo e dos anãos, né? Isso é colocado em jogo e acaba gerando ali, né, um momento crítico em que surge a Batalha dos Cinco Exércitos, que aqui é uma coisa que ocorre num capítulo só, é narrado rapidinho. Eu não sei como é que é no filme, eu não assisti ainda, né? Mas imagino que deve ser aquelas batalhas épicas que duram 40, 50 minutos de filme, né? Aqui é poucas páginas. Mas existe uma construção de tensão para se chegar a essa batalha. E é bem interessante da gente ver como o Bilbo precisa agir tendo a intenção, né, de colocar um fim ao conflito e aos confrontos, né? E infelizmente as coisas se esquentam um pouco ali e fogem das intenções de Bilbo, né? E a gente vê como o Bilbo se transforma, indo daquele ser pacato que veio da Vila dos Hobbits, passando por situações em que tem que se salvar e salvar os seus amigos, como ele tem que fazer uso da inteligência. O Bilbo não se trata de força física, é muito mais sobre agir com astúcia, né? Para agir em prol dele e dos outros, e até fazer uma mudança de comportamento dele, assim, de ter que agir um pouco pelas costas dos outros, o que aparenta ser uma traição, né? O que é uma traição, mas que tem uma boa intenção para se colocar o fim de conflitos. E aí ele vai e muda, né? Ele se torna uma outra pessoa e volta para a Vila dos Hobbits, até encontrando tudo do avesso, né? Praticamente teve uma presunção de que ele morreu. E as coisas mudaram entre eles e os próprios habitantes da vila, né? Que começaram a ver ele com olhos assim provadores, né? Até estranhando ele, porque como está na premissa da história, os hobbits são pacatos, né? Então não são pessoas que você esperaria se envolvendo em aventuras perigosas como essa, que acaba sendo uma grande aventura. O Hobbit é uma história que cresce conforme a leitura, conforme você pensa mais na história, ela cresce. Tem uma coisa de simples no início. Simples já fala assim, em relação ao que a gente tem hoje como referência desse tipo de história de aventura, né? Mas naquela época em que o livro foi publicado, isso foi revolucionário. Tolkien acabou inspirando até o que a gente entende como os jogos de RPG, né? As campanhas de RPG, as aventuras, toda uma coisa de criação de mundo, de desenvolvimento de personagens, de avanço de história, tá tudo aí. E principalmente nos Senhor dos Anéis, mas no próprio Hobbit já tem um quê dessa estrutura, há um cadenciamento da sucessão de acontecimentos e camadas. É uma história que conforme ela passa, ela fica maior, e seguindo muito daquela estrutura da jornada do herói, bem típica. Aqui tá assim, bem encaixada nessa estrutura. E é um livro assim que muito me agrada, sabe? Muitas vezes eu prefiro. É claro, tô sendo injusto com os Seus Anéis porque eu não li inteiro, não assisti inteiro. Mas eu creio que por eu já ter repetido a leitura de O Hobbit, já sendo a terceira leitura, isso deixa muito mais claro para mim que, em certos sentidos, eu prefiro, assim, me agrada muito mais essa estrutura
que mesmo sendo infanto-juvenil, sendo um livro de uma história que ele contava para os filhos dele, que eram crianças na época, tem uma estrutura que não é infantiloide. Então é uma história que eu gosto bastante. Eu colocaria o Hobbit ao lado de livros como os livros de Harry Potter, apesar de ser uma coisa mais da fantasia urbana, né, dentro de cidades, apesar de Hogwarts estar numa área isolada, né, com muita natureza, mas é uma fantasia que ela existe na nossa realidade de uma maneira escondida, assim como os livros do Neil Gaiman, né. Eu acho assim, o Deus dos Americanos ele é mais na pegada do Senhor dos Anéis, de temáticas adultas e até complexas, assim, dadas as devidas proporções. Mas aqueles livros de fantasia mais britânicas, né, do Neil Gaiman, como eu vou colocar aqui o Filho de Anansi como exemplo, e assim que tem um quê de lúdico, até de cômico, né? Tem uma coisa engraçada aqui ali, né? Mas não é infantiloide, é uma coisa que funciona muito bem para diferentes públicos. Depois de tudo que foi falado aqui, a gente pode identificar quais são alguns assuntos e temas presentes em um Hobbit. Como eu já disse, tem a exploração da jornada do herói, das transformações pessoais dos personagens, os indivíduos não são os mesmos que eles são no início da história. Até a própria dinâmica do grupo muda, né? No início os anãos, eles não dão assim muito crédito ao Bilbo, né, como gatuno, como participante daquela jornada, né, como parte do grupo, mas depois o respeito por ele surge, né, conforme ele vai agindo pelo grupo, apesar da sua relutância, apesar da sua vontade de estar em casa, ele acaba agindo, né? Então vemos aqui entrando questões de amizade, lealdade, coragem e também de redenção. Porque assim, redenção, porque como o Bilbo em algum momento precisa agir de uma maneira assim até meio traíra para com o Thorin, tem um momento que o Thorin não quer mais saber nem de ver o Bilbo na frente dele. Retira a amizade, não quero saber, mas acaba até rolando uma redenção até nesse sentido, em que Bilbo tem o seu respeito, né, retomado após a Batalha dos 5 Exércitos, em que se vê que as coisas saíram do controle. Eles perceberam que agiram mal ao não abrirem mão dos seus interesses gananciosos. Então o Thorin acaba reconhecendo que o Bilbo estava agindo assim nas melhores das intenções. Nesse sentido acaba tendo, né, a redenção de Bilbo para o Thorin e do próprio Thorin, que apesar de ali estar no seu limite, acaba reconhecendo os seus erros como líder daquela expedição, né? E desde toda a situação lá da questão do tesouro. Temos assim o papel da aventura, e como a aventura ela funciona como uma jornada também de descoberta pessoal para esses personagens, né? Todos mudam ali, como eu disse já várias vezes nesse programa. Então é assim, é um livro que nas entrelinhas fala muito dessas coisas, mas também deixa bem claro, né? Não está só nas entrelinhas, está ali também estampado, né, na narrativa. Tem coisas que você capta ali umas nuances mais sutis, e tem coisas ali que estão ali muito claras nos próprios diálogos, a maneira como personagens se tratam ao longo daquela jornada. Não, aqueles anãos, eles entram em cada apuro, sabe? Eles são os que mais entram em apuros. O Bilbo consegue se livrar um pouquinho melhor, principalmente depois que ele encontra o anel. O Bilbo tendo que agir, ainda assim tem momentos em que os anãos não dão muita trégua para ele,
por determinados comportamentos do Bilbo, né? Determinadas coisas que ele fala. Então isso assim, são coisas que estão ali, você consegue enxergar no texto, mas também tem muita coisa que está ali nas entrelinhas mesmo, né? Que está espalhadas de maneira sutil ao longo do texto. Pois é, então este aí foi o Hobbit, um clássico da literatura de fantasia, né? É o primeiro programa deste podcast. E eu espero que você tenha chegado aqui, que tenha gostado, né? Caso você tenha sugestões, críticas construtivas para fazer, você pode chegar até mim nas redes sociais. Temos o Instagram, temos o Threads, temos o Facebook. Eu disse que eu não ia fazer muitas redes sociais, mas não tem jeito, né? Pra gente chegar a algum lugar, a gente tem que tá ali sempre presente, né? Participando das redes sociais. Você pode me encontrar como a voz que lê nessas redes sociais, né? Pesquise aí. E também tem o Scoob. Também coloquei como a voz que lê, só que eu acho que você acha o usuário pelo número, né? Ou qualquer coisa eu coloco aí embaixo o link para o Scoob. E tem um e-mail também, né? Para você mandar um comentário mais elaborado, mais completo, né? Pode mandar um e-mail para contato.avozquelê@gmail.com. Caso você sinta que pode me ajudar, esse e-mail também serve como uma chave Pix, aí você envia qualquer valor, né? Por enquanto eu ainda não abri campanha de financiamento coletivo ainda. No momento eu não estou podendo fazer isso, mas em breve a gente vem com mais novidades, né? Mas isso daí é só para quem quiser ajudar mesmo. Você já estará me ajudando muito, ouvindo, deixando assim a sua curtida, favoritando, né, o podcast, deixando seus comentários e trocando ideias comigo. Bom, pessoal, o programa está se encerrando. Nos vemos no próximo programa. Não sei quando vai sair, vai depender do meu ritmo de leitura. Mas eu vou deixar vocês ligados para as novidades. Um abração para todos. Tchau, tchau e até a próxima. Certamente eu deixei um monte de coisa para trás, um monte de coisa que eu esqueci de falar. Uma dessas coisas foram as canções dos anãos, né? Que é uma parte assim que tem gente que não gosta nem um pouco, tem gente que acha muito chato, pula, acha sem propósito. Às vezes é um pouco excessivo, mas assim, são canções até que contam parte da história, né? Era coisa do Tolkien, né? Pra mim não me incomoda muito não.